Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Sabadão, dia 30 de maio, nesse momento, 21 horas e 59 minutos. A gente está aqui gravando esse vídeo que vai ao ar para vocês no domingo, com muito carinho, buscando entregar informação de qualidade para você que acompanha o nosso canal. E nada melhor que abrir o vídeo comentando aqui no nosso quadro evolutivo o quão eficiente é o fluxo estrangeiro que opera no nosso mercado. Nessa semana, dá uma olhada no que as corretoras estrangeiras tiveram de projeção de lucros. Mais de 148 milhões de reais. A nossa média móvel já está se aproximando de 60 milhões de reais semanais de média móvel de 20 semanas. Isso para a gente é um motivo de orgulho e comento para vocês que estão chegando agora que a gente faz esse acompanhamento por mais de 200 semanas. 151 delas, preço e fluxo no mesmo sentido, uma taxa de acerto de quase 75%. Se você está chegando aqui por agora, a gente acompanha o fluxo oficial e também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras. No fluxo oficial, tem um link na descrição do vídeo. Você dá uma olhada na nossa página para você comentar como é que é e se ambientar com esse conteúdo. No vídeo da semana passada também eu detalhei em relação a esse processo todo e aqui embaixo a gente consegue varrer todo o mercado em relação à movimentação das corretoras estrangeiras, onde que a gente varre aí o Ibovespa setores e também os contratos futuros em relação ao índice e também para o dólar futuro. A gente encerrou aí o mês de maio e esse mês de maio aí para o mercado, pessoal, foi o mês de valorização nos principais mercados, com exceção da Ásia e das bolsas chinesas. Surpreendentemente, fecharam com ambiente de correção. Agora, bolsas americanas e europeias, ambiente de valorização e a bolsa eletrônica Nasdaq já tem um ambiente positivo para o ano de 2020. No caso do nosso Ibovespa, 8,57 de alta e um acumulado de 24,42 em 2020. Para o dólar, ambiente corretivo para esse mês e ainda tem uma valorização para o ano de 32%. Se a gente verificar aqui, os ativos que encerraram esse mês de maio, os ativos do Ibovespa, a gente tem aqui exatamente o quadro evolutivo organizado para vocês em ordem de valorização mensal. A gente tem aqui, dos ativos que se valorizaram mais, Sabesp, 35%, Via Varejo também, Braskem, 31%, Boalu, 29%, Usiminas, 28%, Eco Rodovias, 25%, B2W também 25%. Lembrando, pessoal, B2W já está subindo no ano 45%. E a gente já comentou com vocês aqui no conteúdo do canal que é ativo que eles gostam. Não só B2W, a gente já comentou com vocês de Boalu, a gente já comentou com vocês também de Braskem e vários ativos que a gente está sempre comentando com vocês aí ao longo dos nossos vídeos. Na outra ponta, a gente teve o ativo que mais caiu no mês de maio, as ações de IRBR. Quase 19% de queda e está acumulando 78% de queda em 2020. A gente teve também as ações da Azul, caindo mais de 17%, acumulando 75% no ano de queda. As ações de Embraer, que 17% de queda, acumulando aí 63% de queda no ano. Inclusive, a gente também alertando vocês para a movimentação vendedora que estava em relação aos ativos da companhia. E olha que interessante que a gente está percebendo aqui. Eu incluí nesse acompanhamento dos ativos de peso as ações de B3. Por quê? B3 agora está com uma movimentação de peso na atual carteira de 5,90, pessoal. Ultrapassou inclusive Itaúsa, que a gente acompanhava dos bancos. Itaúsa agora está com peso de 2,5 e as ações de B3 a gente entendeu que é mais interessante a gente acompanhar também as ações da companhia. Lembrando, para você que acompanha aí o nosso conteúdo, B3 é o único ativo do setor financeiro que eles gostam e esse ativo já está subindo aí no ano 8,5 e fechou o mês de maio com 18,5 de valorização. E mais uma vez eu falo, sempre dê uma olhada em relação à carteira quadrimestral anterior. A gente está na carteira de maio a agosto e vários ativos aumentaram em muito a sua participação do nosso índice. A gente teve aqui as ações de Via Varejo, aumentou 43% em relação à carteira anterior, ainda tem um peso muito baixo, 0,9. A gente percebeu que Via Varejo, mesmo com esse peso, mesmo subindo aí 35%, não teve peso praticamente de nada, quase 0,35 em relação à alta do nosso mercado. Mas também a gente teve
as ações de Boalu, aumentando o peso. A Magazine Luiza, pessoal, é o ativo de maior peso se a gente tirar aqui esses 8 ativos que a gente acompanha com vocês, que são bancos, Petrobras, Vale, Ambev e agora as ações de B3. Então, Boalu aí é o 9º ativo de maior peso do nosso mercado. Nesse momento a gente já tem aí o ativo com quase 2,70 de peso na carteira. E por que a gente comenta isso, pessoal? Porque os fundos passivos, eles precisam de regularizar as suas posições de acordo com o nosso principal índice. Então, se o ativo ganha peso, automaticamente o fundo ele é obrigado a tomar o ativo, seja ele estrangeiro ou não. A gente consegue perceber que Vale atualmente é o ativo de maior peso no nosso mercado, mais de 11%. O segundo ativo de maior peso agora é o Banco Itaú, que está com 6,91. E Vale, eu já comentei com vocês, que vem ganhando peso no nosso mercado e isso também atrai compra de fundo passivo. Através das corretoras estrangeiras, no final do ano passado, a gente viu que eles começaram a tomar Vale quando o Vale estava 41 e largaram Vale quando estava 57. Começaram a vender. Dá uma maratonada nos vídeos anteriores que vocês vão perceber isso. E na semana passada a gente tinha comentado, pessoal, muito atento em Vale. Na semana passada tomaram 900 milhões de reais de Vale. E Vale nessa semana encerrando uma semana positiva. Então, aqui dos ativos de peso, quem mais contribuiu para cima aqui, exatamente as ações de B3, e quem mais contribuiu para baixo foram as ações de Bradesco. A ação inclusive preferencial da companhia, que caiu 0,96. Se você olhar, olha o ativo ordinário de Bradesco, pessoal. O ativo ordinário subiu 1,45. E a gente já comentou com vocês no conteúdo do canal que eles têm predileção em relação aos ativos ordinários da companhia. Então, eu sempre comento, não seja preguiçoso. Esse conteúdo que a gente faz é de muita valia para quem se esforça. Veja os vídeos, tenham formadas convicções. E mais uma vez, eu vou falar para vocês aqui o nosso disclaimer que esse conteúdo ele é meramente informativo, não vincula nenhuma recomendação de compra ou venda e nenhuma hipótese. Seja seletivo nas suas análises, foque sempre a opinião própria com embasamento coerente e principalmente nunca use o seu dinheiro sem o devido gerenciamento de risco no mercado financeiro. Portanto, com essa movimentação que a gente verificou aqui, olha os ativos que mais caíram. Olha quanto de peso eles perderam em relação à última movimentação. É o que a gente está sempre comentando, né, pessoal? Ativos que corrigem, automaticamente o sistema da B3 ele vai retirando o peso desses ativos, porque também tem um cálculo para a cotação dos ativos do Ibovespa, onde a B3 ela avalia a liquidez e também o valor de mercado. Se o ativo está ficando com preço mais barato, o valor de mercado também dele diminui e automaticamente diminui o peso. Os fundos passivos são obrigados a também se desfazerem desses ativos. Então, muito atento. Quando você vê que um ativo está ganhando peso, provavelmente é um ativo que está subindo e fica mais fácil para você filtrar os ativos que estão fortes aí no nosso mercado e ter o nosso canal também com a pressão do fluxo externo é muito top para você ajudar a tomada da sua decisão própria no mercado financeiro. Bom, nessa semana a gente encerrou aí essa movimentação da carteira quadrimestral e eu queria mostrar aqui uma coisa para vocês. Dá só uma olhada que o setor financeiro, para os ativos que fazem parte do Ibovespa, mais uma vez está perdendo força. Está com 29,5% de participação do setor financeiro. No final do ano passado estava com mais de 36% na carteira de setembro a dezembro. Muito forte essa queda do setor financeiro. Por quê? A gente sabe que o setor financeiro, os ativos do setor financeiro, é o setor que mais cai no nosso mercado. A gente percebe isso em relação a esses ativos do setor financeiro. E a gente percebeu que nessa movimentação desse mês, setor de consumo, materiais básicos, óleo, gás e biocombustível e também serviços básicos, que a gente engloba aqui utilidade pública e também saneamento público, cresceram em relação à participação. Então agora a gente ficou com esse gráfico de pizza dessa forma. Então a gente tem na atual carteira do Ibovespa 75 ativos. Essa carteira é quadrimestral. Começou em maio e vai até agosto. Quando chegar no final de agosto, a própria B3
coloca uma nova projeção da carteira quadrimestral, que seria a carteira de setembro a dezembro. Então, a gente segue bem ligado em relação a esses ativos. E para poder elucidar isso com vocês aqui, que estão acompanhando o nosso canal, que estão começando a curtir o nosso trabalho, olha o que a gente tem. Então, desses 75 ativos, a gente subdividiu em relação aos setores, inclusive pegando do setor de maior peso para o de menor peso. Setor financeiro, nós temos 15 ativos que fazem parte do Ibovespa. Setor de consumo, a gente tem 20 ativos que fazem parte do Ibovespa. Materiais básicos, 9 e por aí vai. Aqui a gente tem então a variação do ano, do mês, da semana e aqui até do dia. Nessa semana, pessoal, dá só uma olhada. Quem que foi aí o destaque dentro do nosso mercado? Olha aqui, setor de materiais básicos, 10,90 de alta. Os ativos do setor de materiais básicos que fazem parte do nosso Ibovespa. Seguido pelo setor de serviços públicos. A gente está falando aqui de energia elétrica, saneamento básico subindo 10,70. Isso a gente tem muito orgulho de poder comentar com vocês que eles fazem pressão em relação a esses setores e a gente percebeu que o setor de serviços públicos tinha sido o destaque da semana passada. O setor de materiais básicos também tinha sido destaque na semana passada, muito em função das ações de Vale e outros ativos do setor, eles também já vêm acumulando, como as ações de Braskem. Há quantas semanas aí a gente está falando com vocês em relação às ações da companhia. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês esse gráfico, onde a gente consegue perceber que o setor de materiais básicos é o setor que melhor tem de performance no ano de 2020. Poxa, Renato, mas está caindo. Sim, está caindo, mas está caindo menos. E a gente percebe que nesse mês foi o setor que mais se valorizou no nosso mercado. Seguido aí pelo setor elétrico. O mesmo setor elétrico, a gente fez inclusive aí um vídeo aí nas semanas anteriores comentando com vocês. Poxa, se eu tiver ativos do setor elétrico e eu tiver uma carteira do setor elétrico, ela é uma carteira defensiva. Por quê? O Ibovespa não está caindo 24% no ano, pessoal? Se você tivesse os ativos do setor elétrico, você estaria nesse momento com uma perda de 14,5% caso a aquisição se desse no dia 30 de dezembro de 2019. E digo mais, olha a nossa carteira de longo prazo do setor elétrico. Estava com 115 na semana que eu demonstrei para vocês, agora está batendo quase 130 de valorização. Se você tivesse uma carteira nos últimos 10 anos contra uma valorização do Ibovespa de apenas 27%. Fora que o setor elétrico é um excelente pagador de dividendos, de yields, e você consegue aí otimizar sua carteira e o custo de aquisição do ativo, dependendo do yield que ele paga, em 7, 8, 9 anos, o custo fica zero para vocês depois da aquisição do ativo. Então, pense nisso em relação à composição de carteira. Agora, eu vou comentar com vocês aqui a movimentação da semana exatamente em relação ao fechamento por parte das corretoras estrangeiras. Tiveram uma ponta compradora de 1,5 bilhão, pessoal, ajudando na alta de mais de 6% no nosso mercado. Compraram também o futuro e venderam a moeda americana já no contrato N de navio, negociado já na sexta-feira, 37 milhões de dólar comercial, fechando a semana com uma queda bem expressiva, cotado a 5,32. Entre os principais mercados pelo mundo, então, a gente conseguiu subir mais. Será por quê? Será que a resposta está aqui do lado? Eu estou sempre comentando com vocês, né? Quando eles fazem pressão, eles ajudam o quê? A empurrar os nossos ativos, a empurrar o nosso mercado em relação à valorização das nossas companhias. E olha, eu deixei aqui para vocês uma cereja do bolo. Olha o que eu separei aqui para vocês, pessoal, em relação aos ativos do Ibovespa nesse mês de maio. Os ativos que eles empurraram e subiram, os ativos que eles bateram e caíram. Olha o que eles fizeram com Via Varejo, Ponta Compradora Futebol Clube e o ativo subindo mais de 35. Braskem subindo 31. Os Minas aqui com uma alta de 28. Uma alta de 29 de Boalu. Aqui na ponta vendedora, bateram nas ações de RBR que caíram no mês mais de 18, bateram em Azul, bateram em Embraer,
conforme vocês viram lá no nosso quadro dos ativos do Ibovespa. Então, isso daqui é uma prévia do quão eficiente eles são no nosso mercado. E para você, basta você fazer uma maratonada nos nossos vídeos para que você entenda essa movimentação nos ativos e ao longo do tempo você vai ficar craque também nessas posições. O que não pode acontecer, isso eu falo mais uma vez, pessoal, é com muito pesar que eu falo isso, porque o motivo do nosso canal é o foco no investidor pessoa física para se tornar mais profissional. Agora, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Cadê o ambiente profissional no ambiente de trading do investidor pessoa física? Não existe, pessoal. Não aproveitou absolutamente nada desde o dia 15 de maio. A segunda metade do mês o nosso mercado subiu 10 mil pontos. Investidor pessoa física estava o quê? Vendendo o tempo todo. Isso para quem gosta de fazer trade é um suicídio. Por isso que tem aquela estatística muito severa. Quem faz o ambiente intradiário quebra. E nesse caso aqui, talvez quem quis fazer o ambiente de swing trade pode ter quebrado também. De repente vendeu aqui no recuo, depois teve que estopar. Aí vendeu no outro recuo, teve que estopar. E o que? Não aproveitou absolutamente nada no ambiente de trading dentro do nosso mercado. Então, se você está vendo esse vídeo, pelo menos tenta alertar um amigo seu que não consegue ganhar dinheiro, mas ele não consegue operar o que o preço está colocando para ele. Quantos e quantos canais que a gente tem aí de mercado financeiro, até mesmo de análise técnica? Poxa, será que todo mundo que tem esses canais aí não está conseguindo falar para o investidor pessoa física que quando o mercado está caindo, ele prioriza a venda, quando o mercado está subindo, ele prioriza compra, para ele ser um trader profissional, para ele não ficar reclamando que só está levando trolha, só está levando trolha. E aqui no nosso canal, a gente está sempre tentando alertar ao investidor pessoa física que fique craque. Craque nas pressões de quem é vencedor. Craque nas pressões que toda semana a gente coloca esse gráfico evolutivo e a gente mostra para vocês os ativos que tem força de compra e tem força de venda por parte deles no nosso mercado. Então, fica muito atento em relação a essa movimentação. Já passou para baixo da nossa média móvel o investidor pessoa física. Então, é mais um sinal de alerta. Por quê? Porque pode ser que o nosso mercado tenha uma alta mais expressiva. Por quê? Porque o contramão do mercado, né? A gente até brinca aqui que é o petrocado do mercado, é o investidor pessoa física que não acompanha o nosso conteúdo, tá aí, fazendo caca. Poxa, não aproveitar 10 mil pontos, lindo, maravilhoso, na movimentação de alta do nosso mercado, não aproveitando absolutamente nada desse processo todo. Fechou? Então, vou comentar aqui com vocês em relação ao nosso gráfico dos setores. Como a gente tem aqui o setor de materiais básicos como o mais forte do ano, seguido aqui pelo setor elétrico, dá só uma olhada aqui, pessoal. No nosso gráfico evolutivo dos setores que não são tão amplos, olha como é que a gente está com o setor de materiais básicos, que é essa linha amarela. Olha isso daqui. Já tem o segundo melhor nível, certo? E é o setor que tem a maior valorização, ou seja, a menor queda em relação a todos os setores que a gente verifica aqui que não são tão amplos dentro do nosso mercado. Então, esse quadro evolutivo é bem interessante. É claro que ainda inspira algum cuidado, porque o nosso mercado subiu e o fluxo geral ainda dos ativos do Ibovespa ainda não está fazendo um zigue-zague ascendente. Mas houve uma belíssima recuperação aqui, um saldo comprador deles dessa semana maior desde setembro do ano passado. Então, fique atento. E fique atento principalmente nos ativos que estão fazendo essas pressões. Porque aqui, além da gente comentar com vocês aqui esse saldo, a gente mostra para vocês o grau de eficiência. Dá só uma olhada, pessoal. Dos 23 índices disponibilizados pela B3, eles tiveram projeções de lucros em 21 deles. O Ibovespa com a quarta melhor performance, mais de 148 milhões. E dá uma olhada nos ativos do Ibovespa. Os 15 que eles atuaram na compra, alta média de 11,62, contra baixa média nos ativos que eles bateram de
4,41, alta média, desculpa, também subiram, só que subiram bem menos, além do volume vendedor também ser menor do que o volume comprador. Quem que foi o carro-chefe da semana? As ações de Vale. Na semana passada tinham comprado 900 milhões e nessa semana mais 280 e nessa semana a gente aí com uma valorização do ativo de quase 5,5. Compraram também as ações preferenciais de Petrobras. A gente está sempre comentando com vocês no canal que eles têm predileção pelas ações ordinárias, mas nessa semana ajudaram a empurrar até a ação preferencial da companhia que fechou aí com quase 9 de valorização. Olha as ações de B2W, pessoal, 193 milhões. B2W é o ativo que mais sobe nos nossos ativos do Ibovespa na atual carteira. Mais sobe no ano de 2020. Destaque de ponta compradora então. Nessa semana a gente teve aqui as ações de Uzi Minas. Mais de 30% de valorização, eles sentando a mamona na ponta compradora em relação ao nosso mercado. Deram até uma folga de ponta vendedora nas ações de RBR. A gente viu lá que está caindo ativo quase 80% no ano. E nessa semana ajudaram a fazer uma recompra, colocando aí um belíssimo lucro no bolso, e o ativo também teve uma valorização de mais de 15%. Na outra ponta, Suzano, carro-chefe de vendas, e eles o quê? Ajudando na desvalorização do ativo. Se você olhar os nossos vídeos no final do ano passado, início desse ano, eles estavam o quê? Sentando a mamona na ponta compradora em Suzano. E nesse momento estão colocando um caminhão de lucro no bolso. E também esse caminhão de lucro no bolso ajuda na desvalorização do ativo. Aqui, como destaque de ponta vendedora, a gente teve as ações de Azul que caíram 3,5%. E eles o quê? Sentando a mamona na ponta vendedora, e vocês perceberam lá que Azul foi um dos ativos que mais caíram no mês de maio dentro dos ativos do Ibovespa. Fique atento em relação a essas pressões que a gente está sempre comentando com vocês aqui no conteúdo do canal. Eu vou fazer aqui um parênteses para poder comentar com vocês sobre o mercado futuro. Dá só uma olhada, eu vou falar primeiro do dólar N de navio, que começou no pregão de sexta. Pessoal, o dólar N caiu quase 70 pontos na sexta-feira. Claro, teve um discurso do Trump lá no final da tarde, quase 70 pontos, 69 pontos e meio, e eles o quê? Sentando a mamona na ponta vendedora para a moeda americana. Estavam vendendo e, após a notícia, incrementaram ponta vendedora aí no nosso mercado. Para o dólar que se encerrou, o dólar M, olha isso daqui, pessoal. Eles sentaram a mamona na ponta vendedora no ativo em todo o contrato. A gente até no início do contrato, cada bolinha dessa é o encerramento de uma semana, a gente estava assim, pessoal, muito atento que eles estão vendendo lá em cima, eles estão armando uma casinha. Depois o dólar derreteu. E para vocês terem uma ideia, eles tiveram uma projeção de lucro de 498 milhões de reais somente nesse contrato M do dólar em relação ao preço médio deles. A gente está sempre comentando com vocês aqui no canal o quão eficiente é o fluxo estrangeiro e também o fluxo por parte das corretoras estrangeiras que operam no nosso mercado. Já para o contrato do Ibovespa Futuro, na semana passada a gente tinha falado que eles tinham colocado um belíssimo lucro no bolso com o nosso mercado aí subindo. Nessa semana, continuaram a colocar lucro no bolso, nosso mercado estava subindo. Quando chegou no pregão de quinta e também no pregão de sexta-feira, resolveram também fazer uma feirinha. E ajudou o quê? Na valorização do nosso mercado. E agora eles estão só administrando, porque toda essa venda que eles tiveram, principalmente quando o nosso mercado estourou, eles tiveram uma projeção de lucro, pessoal, de mais de 7.500 pontos. Se a gente for fazer uma análise marginal das duas pernas, dá quase 180 milhões de reais de projeção de lucro em relação ao preço médio deles no contrato do Ibovespa Futuro. Para a gente finalizar, eu vou demonstrar aqui para vocês o quadro evolutivo dos ativos em relação aos setores e as pressões que eles fizeram nessa semana. Então, setor financeiro, B3 é o ativo queridinho por parte deles, ambiente comprador, e eles também com ambiente de valorização do ativo de quase 5. Destaque dessa semana as ações de Cielo, 20%. Dá uma olhada nos vídeos anteriores, pessoal. Deve ter umas 2 ou 3 semanas que eles estão fazendo uma feirinha aí nas ações de Cielo, e nessa semana compraram com maior intensidade o ativo aí pulando 20% no nosso mercado. Aqui no setor de consumo, Via Varejo, destaque da semana, e eles também o quê? Enfiando a mamona na ponta compradora, seguido aqui pelas ações de B2W com uma ponta compradora bem pujante, o ativo que mais sobe no nosso mercado em 2020.
materiais básicos, ponta compradora em todos os ativos, com exceção de Suzano, que caiu, e o destaque aí de ponta compradora mais uma vez na semana para as ações de Vale, que subiram nessa semana mais 5%. Aqui no setor de óleo, gás e biocombustível, fizeram aquela manobra, gostam muito de ON, aproveitaram para diminuir um pouquinho de posição da ON e tomaram com mais ênfase a ação PN de Petrobras, ajudando na valorização do ativo. Se a gente fechar aqui com o setor de serviços públicos, eles nadaram de braçada em relação à movimentação aí de todos os ativos, e o mais interessante foi o seguinte: semana passada, pessoal, Sabesp tinha sido o ativo que mais tinha subido no nosso mercado. E foi o segundo ativo com maior volume comprador por parte deles na semana passada. O ativo tinha subido 16%. E nessa semana o ativo subiu quase 25%. Eles aproveitaram para fazer o quê? Lucro no bolso. São feras em poder fazer essas movimentações dentro do nosso mercado. Aqui no setor industrial, na semana passada, VEG foi o ativo que eles mais tinham tomado e o ativo que menos tinha andado. Poxa, olha o que aconteceu aqui como consequência: 12% de valorização no nosso mercado. Na semana passada, a Azul tinha subido 35%. E eles não participaram de nada do movimento. E nessa semana, a Azul, a maior desvalorização para esse setor no nosso mercado. E eles ajudaram também a empurrar para baixo juntamente com as ações de Gol no setor industrial. Aqui no setor de saúde, a gente teve nessa semana uma ponta compradora muito pujante de Intermédica, muito atento, que a gente chegou já a falar já há algumas semanas aí em relação à movimentação por parte deles nesse ativo. E aqui o ativo com a maior valorização, as ações de Hipermarcas e Pera, que com eles empurrando para cima. Lembrando, né, pessoal, eles têm fluxo de longo aí, comprador, eles gostam do ativo em relação ao nosso mercado. A gente tem aqui também no setor de telecomunicações, nessa semana aí, uma ponta compradora mais pujante para as ações de TOTOS. TOTOS que não andou, mesmo eles tendo essa ponta compradora mais pujante, não andou tanto com relação às ações de Vivo, que eles tiveram uma ponta compradora. E no caso de TIM, como eles estavam com uma ponta vendedora mais expressiva nessa semana, eles não absorveram essa movimentação de alta e fecharam com ambiente de variação negativa. Nessa parte final do vídeo, a gente vai demonstrar para vocês aqui o nosso gráfico semanal do Ibovespa. A gente vinha da semana passada com uma alta de quase 6% e nessa semana mais de 6% de valorização. A gente praticamente, pessoal, varreu essa região de confusão que a gente estava aqui, exatamente, que foi movimentação de muita briga no ano de 2018, antes da greve aí dos caminhoneiros. Então, a gente segue muito atento nessa movimentação de rompimento dessa região de confusão e principalmente este ambiente comprador por parte das corretoras estrangeiras persistirá para a gente poder surfar maiores movimentos em relação ao comportamento de preço dentro do nosso mercado. Sempre estamos atentos muito em relação às pressões que eles fazem no nosso mercado, porque são muito vencedores, e a gente tem muito orgulho de poder demonstrar para vocês aqui no conteúdo do canal um gráfico desse daqui, ó, que demonstra que no mês de maio a gente teve 56 ativos com saldo positivo, 19 com saldo negativo. E também, se a gente verificar aqui durante a semana, os ativos que mais chamaram atenção, para que vocês possam anotar também em relação a essas movimentações, que 70 ativos de ponta de valorização nessa semana, apenas 5 com uma correção. Forte abraço a todos, excelente domingo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e principalmente avisar os investidores e pessoas físicas que a gente apelidou aqui o eterno pé trocado do mercado financeiro. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal!